Então nós vamos iniciar hoje, vamos ter uma sequência abençoada aí, hoje um pouquinho mais de dados, mas a partir da próxima semana conteúdo abençoado em nome de Jesus. Antes disso eu quero convidar você a colocar sobre os pés, nós vamos orar, apresentando ao Senhor os nossos corações, as nossas vidas, e que nós possamos nos desfrutar desse momento da presença do Senhor, amém? Eu quero convidar minha amada esposa para fazer essa oração de abertura, amém? E logo a seguir então nós já estaremos entrando no nosso estudo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, santo e poderoso, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Sim. Senhor, meu Deus, por, ó Deus, podermos estar na sua casa, Pai, Verdade. orando, buscando a tua face, e assim Deus. aprendermos mais da tua palavra. Sim. Senhor, em nome de Jesus, assim quero neste momento apresentar a cada vida aqui presente, a cada coração, Sim, a cada, em nome de Jesus. a cada mente, que, ó Deus, em nome de Jesus, o ensinamento desta noite, Senhor, meu Deus, possa frutificar em nosso ser. Que possamos sair daqui, ó Pai, ó Senhor, com a tua palavra, Pai, ó Senhor, meu Deus, em nós. E que assim, ó Deus, em nome de Jesus, queiramos mais e mais e mais, Senhor, meu Deus, te conhecer. Em nome de Jesus, usa o teu servo nesta noite e abençoa cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Amém? Nós concluímos na semana passada um estudo sobre o Espírito Santo. Então nós falamos algumas semanas aí sobre a ação do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Nós vimos mais basicamente sobre os dons espirituais. Nós destacamos, três categorias dos dons espirituais: dons verbais. Quem lembra os dons verbais? Quais são os dons espirituais, os dons verbais? Amém. Dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia. São os dons que nós destacamos como dons verbais. Depois temos dons do poder. São aqueles dons de manifestação do poder. Que nós temos manifestação de cura, nós temos manifestação de sinais e prodígios, maravilhas. E nós temos também os dons de saber, destacando entre os dons de saber, nós temos o destaque, o dom de discernimento e dons de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra da ciência. Então nós entendemos um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo. Na última semana nós falamos sobre o obreiro e o Espírito Santo. Qual deve ser esse relacionamento, a necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, muito além de ser um agente santo, poderoso de Deus, ele é um agente que transforma-nos. Ele está operando em nós um propósito de santificação. Então o nome Espírito Santo é derivado da sua pessoa, da santidade do Espírito. Então o Espírito Santo, porque é um Espírito que é puro, que é santo, mas também é Espírito Santo porque ele é um agente que está obrando em nós o propósito de santificação. Então o Espírito Santo, ele é aquele que opera em nós um projeto de santificação, mas não só, ele precisa da nossa colaboração. O que ele faz? Ele está trabalhando na nossa mente, nós temos que responder aquilo que ele está operando no nosso meio. Então essa é a ação do Espírito Santo. Sem ele não há como nós fazermos nada, não há como nós sermos nada na presença do Senhor, a não ser com a ajuda do Espírito Santo. E por que hoje nós vamos para Atos dos Apóstolos? Porque nós vimos e ficamos maravilhados com as ações do Espírito Santo. Nós entendemos dons de profecia, dons de revelação. Imagina o Senhor revelar para você algo que está prestes a acontecer, para te dar um livramento, para te preparar. Então isso é maravilhoso. Os dons de poder, expulsar espíritos malignos, demônios, curar pessoa, dons de prodígios, fazer algo extraordinário, amém, glória a Deus. Mas como é isso na prática? Como que é isso na realidade? Porque não é só saber que ele faz isso, não. Agora, é como que alguém cheio do Espírito Santo vai comportar. Então, o que nós vamos em Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é o início da igreja primitiva. É a igreja cheia do Espírito Santo. Então nós vamos ver narrativas aqui que nós vamos olhar e ficar maravilhados. Mas vamos ver alguma narrativa também que nós vamos ficar assustados. Mas, meu Deus, o povo santo de Deus passando por isso. Amém? É assim que será na prática. Então o que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos é um exemplo, uma narrativa de como é a igreja de Cristo Jesus.
não é nada fantasioso. Aquela promessa de Jesus é muito verdadeira. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa maravilhosa. Mas como que é isso na prática? A primeira coisa que nós aprendemos, nós já vamos entrar aqui, mas a primeira coisa que nós aprendemos, quando Jesus fala isso, deve ser: se elas não prevalecerão, Ele está nos dizendo que ela se levantará contra a igreja. Agora, ela não vai permanecer de pé, ela não vai vencer a igreja, mas dentro dessa promessa já existe uma revelação para nossas vidas. As portas do inferno, elas tentarão de alguma maneira combater a igreja. Então, o que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos é o início, a caminhada da igreja. Então vamos a Atos dos Apóstolos, o desenvolvimento do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A unidade dos membros se forma o corpo de Cristo. Então cada um de nós somos membros, mas corpo de Cristo é a coletividade. Então juntos nós tornamos o corpo de Cristo. Amém? Então Atos dos Apóstolos é essa narrativa maravilhosa aí. Se ficar difícil para os irmãos lerem aí, eu peço desculpa, mas é que a letra ficou um bocadinho pequena. Mas olha lá, um dos estudos mais importantes para a igreja hoje é do livro de Atos, pois relata a história da mesma durante suas 3 primeiras décadas. Sem este livro, ninguém conseguiria acompanhar bem o desenvolvimento do corpo de Cristo, desde seu início até pouco antes da morte do grande apóstolo Paulo. Sem ele, teríamos poucas informações sobre o crescimento da igreja, seu progresso na fé, sua missão e seus problemas iniciais. Amém? Então, se nós não tivéssemos a igreja ou os relatos da igreja primitiva, hoje nós poderíamos ter um sentimento de frustração. Quando nós enfrentássemos uma perseguição, uma dificuldade, nós olharíamos e falaríamos: nossa, mas será que o povo de Deus também passa por luta, passa por aflição, passa por problema desse nível? Então, quando a gente olhar para os relatos da igreja primitiva, nós vamos então sermos direcionados e cheios pelo Espírito Santo, para que nós possamos caminhar com a certeza de que a promessa de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa e ela está sobre a nossa vida. E a presença do Espírito Santo de Deus também poderoso está agindo no nosso meio. Amém? Então, é o que nós vamos caminhar dentro desse estudo de Atos dos Apóstolos. Essa é a história dos Atos dos Apóstolos e dos primeiros cristãos. Estas são as raízes, são as nossas raízes. Se estudarmos Atos, vendo o desenrolar desse drama e nos dedicando a repetir nos nossos dias o verdadeiro milagre da igreja nas suas 3 primeiras décadas, essa pequena, entre aspas, obra, o livro de Atos, trará grandes bênçãos para o cristianismo e em geral, e para as nossas vidas. Na verdade, será uma grande bênção para a humanidade. Se nós olharmos para aqui, entendermos como que eles fizeram, como que a igreja primitiva fez, nós vamos ter um grande êxito. E assim como os apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo, segundo relatos da própria palavra de Deus, eles fizeram uma revolução tão grande. E se nós comportarmos da mesma maneira, nós também traremos um impacto poderoso para a nossa geração, que está necessitando de uma igreja firme nas promessas de Deus, firme nos propósitos de Deus, firme nas convicções do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então, que essa obra ela possa nos despertar, que o livro de Atos dos Apóstolos possa nos encher de coragem, de ousadia, de entendimento, de paciência, de graça, e também nos revestir com autoridade para a gente continuar essa caminhada glorificando o nome de Deus. Amém? Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Deixa eu voltar antes que alguém leia. Atos dos Apóstolos, quem escreveu? Paulo. Tem um chute aqui. Mais alguém? Os apóstolos. Os apóstolos? Foi um autor. Eu não vou responder que eu já vi. Eu já vi. Lucas, o escritor do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas é como se fosse uma continuidade, então, do que nós estamos vendo. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. De fato, Atos é a continuação do Evangelho. Então, se nós pegarmos um paralelo, é mesmo a continuação. Se nós voltarmos nos últimos versículos, nós vamos citar eles aqui, nós vamos ver que é a continuação basicamente disso. Ambos foram escritos e endereçados para o excelentíssimo Teófilo,
Isso está narrado, né, em ambas as escrituras, em ambos os textos, Lucas 1 e depois Atos 1. Queria pedir que alguém lesse, por favor, Lucas 1 e Atos 1. Encontra, por favor, aí, essa referência aí sobre Lucas direcionando isso para o excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Pelo título se percebe que era uma pessoa importante na sociedade. Talvez Teófilo fosse um filósofo grego ou romano a qual Lucas tinha contado. Então o que está acontecendo aqui? Lucas ele faz uma pesquisa e ele faz uma narrativa sobre as coisas de Deus. O Evangelho de Lucas basicamente é isso. É uma narrativa sobre as ações de Jesus. E depois dos apóstolos, o que ele faz? Ele pega, faz uma pesquisa, um resumo detalhado, averiguando algumas coisas, confirmando algumas coisas para interessar, para enviar, na verdade, uma carta para Teófilo. Então, essa carta depois foi registrada, né, para as nossas vidas. Alguém encontrou aí, por favor? 1. Lucas capítulo 1, acho que está logo no iniciozinho mesmo. Visto que muitos já compreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a origem, dadas por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi Instruído. Amém. O que nós temos aqui então? Lucas fazendo uma narrativa da introdução do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Então ele introduz ali direcionando isso. Então é uma prova para a gente de que foi Lucas que escreveu tanto Lucas quanto, né, Atos dos Apóstolos. Depois temos uma outra narrativa em Atos também. Logo no capítulo 1 vai ter também mais uma vez uma menção de Lucas direcionando isso para Teófilo. Amém? Então o que nós entendemos aqui? Entendemos o primeiro ponto, né? A autoria, ela foi escrita. E qual era o propósito aqui? O propósito era mostrar, e é isso que nós estamos vendo aqui hoje, era mostrar. Porque o Lucas, o que ele faz? Ele faz uma pesquisa e ele declara isso: olha, eu fiz uma investigação profunda a respeito dos relatos sobre esse Jesus. Então eu quero transmitir para você, para que você tenha confiança de que os relatos são verdadeiros. O que acontece aqui, irmãos? São testemunhas. Está propagando a mensagem do Evangelho. Só que Teófilo não teve contato com Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Então estamos no início. Então começam vários boatos, e ele precisa o quê? Confirmar. Eu estou gostando dessa mensagem, mas eu quero saber, é de confiança essa mensagem? Porque antes mesmo de Jesus apareceu vários aventureiros dizendo que era o Cristo, que era o Messias, mas nenhum deles prosperou. Aí quando Jesus vem, a mensagem chega novamente. Agora eu quero ter certeza de que essa mensagem é verdadeira. Então ele tinha autoridade, tinha confiança, era amigo de Lucas. Lucas então falou: não, eu vou te enviar uma carta. Então por quê? Eu fiz uma investigação precisa aqui e eu vou te passar os relatos aqui do que realmente aconteceram a respeito desse Jesus. Então o Evangelho de Lucas, a narrativa, é nesse propósito, e Atos dos Apóstolos também segue a mesma linha. Amém? Então nós estamos tranquilos aqui em relação a isso e entendemos o propósito. Vamos lá, introdução. A confirmação da autoria de Lucas é feita pelo cânon marotariano. Estamos falando de estudiosos, estamos falando de historiadores, na verdade. Então são temas de historiadores que confirmaram. Estamos falando de livros escritos a respeito da história do ano de 170 a 180 depois de Cristo. Então estamos falando de narrativas iniciais mesmo ali, confirmando então a respeito de Lucas como autor. Irineu também é mais um historiador, no ano de 185 depois de Cristo. Clemente de Alexandria, esse é mais já um pouquinho mais conhecido, 153 a 217 depois de Cristo. Eusébio também muito conhecido, inclusive tem a história dos Hebreus, segundo escreveu Eusébio. Então nós estamos falando de historiadores, tá? Aqui não é cristão que escreveu, não, historiadores, pessoas que relatam acontecimentos históricos em Israel. E tantos outros historiadores e escritos que podem confirmar a autoria de Lucas, então, como o escritor de Atos dos Apóstolos.
Lucas é conhecido como médico amado. Então era um título que ele tinha, então nós referenciamos, se você ouvir falar o doutor Lucas, é exatamente isso. Então ele era conhecido como médico amado. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Algum irmão encontra e lê para a gente, por favor. Colossenses 4, verso 14. Lucas, o médico amado, e também Damas mandam saudações. Amém. Lucas, o médico amado, em outra versão, e também Demas manda saudações. Então nós estamos falando de mais uma confirmação a respeito de quem era Lucas. Ele era considerado então médico amado. A maioria dos eruditos conservadores acreditam que Atos foi escrito por volta do ano de 63 depois de Cristo, durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, em Atos, capítulo 28, versículo 13, versículo 31. Então o apóstolo Paulo estava na prisão e ele escreve então relatos, né, a respeito desse episódio. Então ele foi escrito, o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo estava, né, encarcerado e Lucas escreve então nesse período. Atos capítulo 28, versículo 16 ao versículo 31 vai ter essa narrativa aí, bem? Essa data é confirmada internamente pelo fato de Lucas não ter mencionado o grande médico, o grande incêndio de Roma no ano de 64 depois de Cristo, e nem a queda de Jerusalém de 70 depois de Cristo. Então prestamos atenção, são confirmações a respeito, né, da data, possível data, porque nós estamos falando de tempos remotos. Então a possibilidade e o mais aceitável seria, né, antes do ano de 64 depois de Cristo, por causa de um grande episódio que aconteceu que não foi relatado, e também depois o incêndio, esse incêndio e depois a queda de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Já que se tratava de um relato, seria comum aparecer nos registros, né, esse episódio ou alguma ação dos apóstolos nesse episódio, uma vez que a igreja estava instituída, a igreja já estava, né, firme seguindo os passos. Então seria comum aparecer alguma narrativa. Então, como não aparece, é mais uma prova, mais uma confirmação, né, que foi anterior a esse episódio. Agora vamos analisar a estrutura do livro de Atos de uma forma um pouco mais ágil, para nós depois entrarmos então em alguns outros detalhes. Olha a estrutura, como que é distribuído, né, Atos dos Apóstolos. Começa capítulo 1, versículo do capítulo 1 e o verso 1 até o capítulo 2, o verso 47, a ascensão de Jesus e o começo da igreja. Então, se você for ler, vai pegar lá nesse iniciozinho lá, já está falando sobre a ascensão de Jesus e o início da igreja, como tudo se iniciou, então, do capítulo 1 ao capítulo 2 e o verso 47. Depois, do capítulo 3, do verso 1 ao 5:42, perseguição aos apóstolos e à igreja. Está prestando atenção no que está acontecendo já? Olha, do capítulo 1 ao capítulo 2 está falando sobre o início da igreja. Já no capítulo 3 começa a perseguição. Já inicia a perseguição aos apóstolos, começa neles, e depois estende sobre toda a igreja. Tá? Então, depois, o primeiro mártir e o crescimento da igreja, capítulo 6, versículo 1, até o 9 e versículo de número 31. O mártir da igreja, o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi o que causou mesmo uma expansão no reino de Deus. Tá? A perseguição, ela oprimia de tal forma que o povo, eles eram dispersos, e por causa dessa perseguição, a dispersação do povo fazia com que, por onde eles passassem, eles continuavam sendo igreja, edificando vida e ganhando mais vidas para Jesus. Então o que acontece aqui no início da igreja? Acontece uma perseguição aplacada sobre a igreja, acontece então uma dispersação, não tinha uma igreja grandona reunida, não, eles foram dispersos por várias partes, mas por onde eles iam, eles continuavam a pregação do evangelho. Amém? Então a perseguição, ela foi na verdade um propulsor para que o evangelho fosse disseminado em várias outras áreas. Porque se não fosse isso, provavelmente iam ficar ali reunidos junto com os apóstolos, dando glória a Deus, aleluia. Não, mas Jesus falou, não, o negócio aqui vai estreitar na terra, nós precisamos alcançar pessoas, vamos lá. E aí a perseguição, ela faz isso. Há uma referência sobre a perseguição e uma analogia, uma colocação, que nós somos considerados fermento. Entenda essa colocação, nós somos considerados fermento. E o fermento, ele cresce, quanto maior a pressão, mais ele cresce. Quanto mais calor tiver, mais ele vai fermentar mais.
Então, se nós entendemos isso, a pressão, a perseguição, ela vai fazer com que o evangelho se expanda. Então, toda perseguição, já iniciando aqui uma aplicação, toda perseguição na nossa vida, ela tem que nos fazer aproximar mais de Deus e não o contrário. Então, as perseguições têm que nos fazer caminhar para um propósito, não contra o propósito. Porque quanto mais dentro do propósito, mais nós estamos perto de alcançar a vitória e mais nós estamos perto de alcançar a vontade de Deus, que é essa a nossa vontade. Agora, se a perseguição ela vem, ela nos afasta de Deus, nós vamos precisar de nos movimentar muito mais para voltar para o lugar que nós estávamos, só para depois avançar. Então, quando vier a perseguição, a pressão, a dificuldade, ela tem que nos levar para mais perto de Deus. E é isso que acontece com a igreja. Então, essa perseguição toda, ela disseminou o evangelho em várias partes do início da igreja primitiva. Aí depois nós temos o começo da missão aos gentios. Observa? Primeiro mártir, crescimento da igreja. Então aconteceu o martírio de Estevão, a partir dali expandiu o evangelho e aí começaram a alcançar outros povos, e agora entra a missão até para os gentios. Amém? Então vamos lá, mais um pouquinho. A missão à Ásia Menor, em resultados, do capítulo 13 ao capítulo de número 12, eu vou falar assim, fica mais fácil. Depois a missão na Macedônia e Grécia, do capítulo 15 ao capítulo 18. Depois a missão na Ásia, do capítulo 18 ao capítulo número 20. Paulo é preso e enviado para Roma, capítulo 21 e até o 28. Então nós temos dentro do livro de Atos também, nós vimos aí um breve relato, né, sobre como foi distribuído o livro de Atos, e é dentro disso aqui que nós vamos passar por cada ponto desse no decorrer dessas semanas. Então cada dia que nós venhamos para cá decididos a ser cheio do Espírito Santo e a replicar de certa forma as atitudes dessa igreja primitiva, a suportar as perseguições, a ter o propósito da manifestação do reino de Deus e a cumprir o grande mistério que nos foi concedido. Amém? Então agora nós vamos, depois dessa estrutura do livro de Atos, e é isso que nós vamos decorrer, nós vamos agora passar para a cronologia no livro de Atos, só para nós termos um entendimento dentro do tempo, como isso estava acontecendo. A ascensão de Jesus por volta do ano 33 depois de Cristo. Amém? Então há aqui uma junção de paralelo, é o ano mais aceitável após a morte de Jesus. O mais aceitável é que Jesus morreu aos 33 anos e ascendeu aos céus. Então nós aceitamos e trabalhamos com essa data. Há quem diga que foi no ano 36 depois de Cristo, mas o mais aceitável foi no ano 33 que Jesus ele morre e ascende aos céus. Ano 33 também foi a escolha de Matias. Quem sabe quem é Matias? Substituto de Judas Iscariote entre os 12. Amém? Os 12 apóstolos, Judas Iscariote, então ele traz Jesus, e depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então nós vamos ter uma nomeação de alguém para entrar como substituto. Então Matias ele entra, isso também no ano de número 33. A descida do Espírito Santo também no ano de número 33. O ano 33 é forte, né? O ano 33, olha as bênçãos poderosas. Você já tinha observado sobre isso? Sobre quando que foi, aconteceu? Não, né? Provavelmente não. Ou alguns mais curiosos sim, né? Mas foi no ano 33 depois de Cristo, então, a descida do Espírito Santo. A igreja iniciada com poder. Por que iniciada com poder? Porque antes eles já estavam reunidos, mas ainda não tinham sido revestidos, cheios de quem? Do Espírito Santo. Foi o que nós vimos aqui. Então, a igreja iniciada com poder também no ano de número 33. Já do ano 33 a 34, dentro desse período aí, a instituição dos diáconos. Amém? Glória a Deus. O diácono já foi logo cedo também. Igreja sem diácono não é igreja, né? Igreja tem que ter diácono para trabalhar, porque é um trabalho necessário na obra do Senhor. Então, a instituição dos diáconos, então, no ano de número 33 a 34. Estevão é executado no ano de número 35 depois de Cristo. Então são datas aproximadas aí. O primeiro mártir da igreja é no ano de número 35. A primeira perseguição da igreja também dá-se no ano de número 35. Agora as coisas ficam mais consistentes e agora a oposição ela é maior para que a igreja ela consiga se expandir. Amém? Filipe prega em Samaria, capítulo 35, ano de número 35 depois de Cristo. A gente está tão acostumado com capítulo, versículo na Bíblia, né? Ano de número 35
35 também depois de Cristo. Quem lembra sobre essa pregação de Filipe? Filipe? Prega para um homem que está no carro. Vai correndo pelo caminho e prega para um homem que está no carro. É isso mesmo. Um eunuco está andando de carro e ele está lendo a escritura, mas ele não está entendendo nada. Aí o Espírito Santo fala com o Filipe: olha, vamos lá que tem alguém precisando de ouvir a mensagem. O Espírito Santo conduz ele. Aí ele aparece do lado do carro. Um homem andando de carro, né? Não é os nossos carros atuais, mas andando de carro, e de repente aparece do lado dele. Filipe pergunta: olha, você está entendendo o que está lendo? Ele: não, como eu posso entender se ninguém me explica? Aí ele entra, sobe e começa a explicar, e ali ele batiza aquele homem e uma grande obra do Senhor começa. Então, essa narrativa também ela tem um grande destaque, porque são ações do Espírito Santo conduzindo. Nós falamos na semana passada também sobre conduzir. O Espírito Santo de Deus, ele conduz a sua vida. O que é conduzir? Conduzir é ser guiado. Não é só conduz, eu procuro fugir da aparência do mal. Não é só. Conduzir é no sentido literal. Onde você trabalha, onde você mora, qual é o plano da sua vida. Irmão, nós temos que entender que a nossa identidade hoje está em Cristo Jesus. Então, conduzido é ministerialmente. O que nós vamos fazer, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Não podemos fazer de qualquer maneira. Então a igreja está totalmente conduzida, inclusive nesse episódio. Então já pensou? O Espírito Santo chega e fala: olha, levanta e sai correndo aqui, que tem alguém precisando de ouvir a mensagem. Aí sai, não sabe para onde vai, nem para onde vem, só sai correndo. Aí tem um homem, eu fico imaginando, tá? Isso é mente de pregador, imaginando. Filipe correndo, olhando para um lado, olhando para o outro. O que eu vou fazer, Espírito Santo? O que eu vou fazer? O que tem? Qual é a missão? Qual é o propósito? Aí ele fala: olha aí, olha o carro, aparelha com esse carro. E aí tudo desenrola e acontece. Amém? Então nós temos essas ações poderosas do Espírito Santo aqui. Depois, a conversão de Saulo. Quem conhece Saulo? Saulo. Amém? É importante aqui nós tocarmos nesse ponto também, embora nós vamos falar bastante sobre Paulo, mas um detalhe aqui: não necessariamente, assim como no Antigo Testamento, há uma mudança do nome por causa da mudança de personalidade. O que pode ter acontecido aqui é uma mudança de língua. Então, por ter sido, ele era romano, ser sido tratado romano, depois ele passa a ser tratado, num convívio mais com os judeus, e aí pode ter havido essa alteração do nome de Saulo para Paulo. Não necessariamente igual Jacó se torna Israel, tá? Igual Abrão se torna Abraão. Não necessariamente é isso que está acontecendo aqui. Provavelmente é só mesmo uma questão de linguística. É mesmo, pronunciava Saulo de um lado, passa a pronunciar Paulo de outro. É igual John e João, mais ou menos nesse sentido. Amém? Estamos aqui tranquilos, Em relação a isso aqui. A conversão então de Saulo ou a conversão de Paulo? Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso? A conversão de Cornélio. Alguém lembra? Também? Sim. Amém. Glória a Deus. Pode relatar rapidamente? Cornélio é quando ele estava orando e Deus falou para ele, o anjo apareceu e falou para ele que era para mandar chamar Pedro para mim pregar, e ele veio, pregou para toda a casa, e se converteu e foi ser expulsado. Exatamente. Alguém que temia a Deus, mas não era convertido ao cristianismo. Então temia a Deus, mas não era convertido. Então estava ali no período de oração. Só que há uma necessidade de Cristo. Não há como chegar a Deus se não for através de Cristo. E como que ele conhecia Deus? Pelo antigo judaísmo. O judaísmo pregava Deus, mas não pregava Cristo. Então ele está num relacionamento com Deus, mas ele precisa de Cristo. Então Pedro vem mostrar para ele como que é agora o relacionamento com Deus, traz a revelação. Então é isso que nós estamos falando. Então Cornélio então é convertido ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Paulo vai para a Arábia entre 35 e 38 depois de Cristo. O propósito aqui são os anos, eu já até me perdi aqui. Então a conversão de Cornélio acontece no ano 38. No ano entre 35 e 38 Paulo vai para a Arábia, tá? Depois nós temos Paulo visita Jerusalém também no ano 38. Paulo prega na Síria e na Cilícia no ano 40. Paulo e Barnabé em Antioquia no ano de número 43. Vamos seguindo. Discípulos chamados cristãos pela primeira vez. Os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez no ano 44 depois de Cristo. E o que é importante nesse ponto aqui? Importante aqui é que as pessoas intitularam eles como cristão.
E o que isso tem de diferente? Tem diferente é que eles só disseram isso porque eles tinham características que mostravam que eles eram parecidos com Cristo. Então o significado da palavra cristão não é um título que eu pego porque eu vou na igreja, não é um título que eu pego, não, é um título que eu devo carregar comigo por eu parecer com Cristo. Então cristão não é aquele que frequenta a igreja, cristão é aquele que parece com Cristo. Então os apóstolos, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão, já no ano de número 44, tá? Então desde o ano 33 eles estão como igreja, mas no ano de número 44 eles são então chamados pela primeira vez de cristão. Por quê? Porque o movimento já ficou consolidado, a igreja já ficou consolidada. Então a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, eles são cristãos. Amém? Então esse é o propósito aqui. Paulo visita Jerusalém durante a fome no ano de número 44, ano 44 depois de Cristo, a execução de Tiago, o apóstolo, também 44 depois de Cristo, a morte de Herodes, Agripa 1, 44 também, primeira viagem missionária de Paulo, 45 a 48, conferência em Jerusalém, 49, essa conferência aqui foi muito importante, porque era nesse tempo da conferência aqui que estavam naquela luta, porque o judaísmo seguia e mostrava o caminho para Deus, Antigo Testamento, e cheio de leis e preceitos e regras. E agora os cristãos aceitando a Jesus, os gentios que não tinham nenhum tipo de regra para relacionar com Deus. Na verdade, se eles quisessem, tinham que se converter ao judaísmo. E agora, através de Cristo, a mensagem chegando até os gentios sendo convertidos, aceitando. Como é que nós fazemos isso? Todo mundo tem que aceitar as leis, os modos, os costumes, a cerimônia do judaísmo, ou não? Os judeus permanecem praticando, mas os gentios agora precisam também cumprir isso. Então começou esse dilema entre a igreja. Então os judeus falaram, não, tem que circuncidar, tem que ser feito isso para que possam então se tornar povo de Deus. Mas aí a mensagem é muito clara, se torna povo de Deus através da fé no sacrifício de Jesus, não através de circuncidação. Então agora ficou aquele dilema, devemos ou não devemos? Aí os que eram judeus, não, para vocês pertencer a Deus tem que fazer. Mas aí a mensagem era muito clara, e quem não era falava, não, mas a mensagem é muito clara, eu preciso de aceitar Jesus. Então por causa desse dilema, houve uma conferência, então houve uma reunião e tomaram uma decisão. Nós vamos falar sobre isso também durante o período em Atos, capítulo de número 15, nós vamos ter um relato sobre isso, o que é que ficou decidido, como que o Espírito Santo trabalhou, como que foi operado ali. Então de um modo geral, ficou definido que nós não precisaríamos cumprir todos os rituais do judaísmo, nós poderíamos ser livres, por isso não guardamos o sábado. Porque muita gente olha e fala assim, mas está muito claro na Bíblia que a gente não pode trabalhar no sábado. Mas está, realmente está. Mas é uma lei de um cerimonial para os judeus. Então os judeus devem sim guardar o sábado como eles guardam. Isso mesmo o judeu cristão que quer cumprir isso, ele deve sim, porque é para a nação judaica. Agora para nós, em Atos capítulo número 15, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Então nós não precisamos cumprir tudo isso. O que ficou delegado ali que nós precisávamos sim, não comer nada sacrificado a ídolos, não comer nada com sangue, fugir da prostituição, ou melhor, não comer sangue de animais e fugir da prostituição. Então, isso que ficou delegado para nós, entre todos os preceitos do judeu, nós precisamos fazer isso. E seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Tá? Dentre os 10 mandamentos, são todos mandamentos necessários. Estamos falando agora sobre algumas ordens específicas para os povos judeus, então nós não devemos cumprir. Mas agora, tudo que se trata de comportamento, se trata de viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus, nós temos que apegar a eles, independente se está escrito lá no Antigo Testamento, nós temos que olhar para lá e abraçar aquilo que nos leva para mais perto de Deus. Agora, a respeito das cerimônias, guardar o sábado, a carne de porco, todos esses detalhes aí, nós deixamos para os judeus, eles cumprirem isso, está tudo bem, está na bênção, e nós ficamos na bênção também, seguindo Jesus e fugindo de tudo sacrificado a ídolos. Nós fugimos de tudo aquilo que é animais com sangue de animais, nós não devemos participar disso e fugir de toda a prostituição, amém? Então esses são aquilo que nós precisamos pegar do judaísmo para nós continuarmos seguindo a Cristo, amém? Então essa conferência vai tratar sobre isso. Já é isso no ano 49, então foi depois de um tempo, a igreja sendo edificada, aconteceu essa conferência. A segunda viagem missionária, 49 a 52, do apóstolo Paulo, está narrada em 1º e 2º Tessalonicenses.
Tá? Então essa é uma narrativa de uma viagem missionária do apóstolo Paulo. E a terceira viagem missionária de Paulo, 52 a 58 depois de Cristo, em Gálatas capítulo 1, depois 2 Coríntios, também 1 e 2 Coríntios, e Romanos vai também narrar sobre essa viagem missionária. Então, concluindo aqui, fechando, no ano 54 a 68, Nero, imperador de Roma, depois Paulo é preso em Roma, 58 depois de Cristo, Paulo perante o Sinédrio, Paulo preso em Cesareia. Você começou a observar aqui quantas vezes Paulo foi preso? E ele era um dos principais líderes da igreja primitiva, junto com Pedro. Pedro era o apóstolo que deu continuidade. Paulo, ele se converte, mas ele vem com uma força, um poder tão grande, que inclusive o Novo Testamento é quase apóstolo Paulo. Você pegar o Novo Testamento ali, é quase apóstolo Paulo. Nós vamos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, nós vamos fazendo uma lista aqui, bem grande a respeito de cartas que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, para as igrejas, amados irmãos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vem com grande poder, fazendo grandes obras, e ele é cheio do Espírito Santo. Alguém tem dúvida sobre o poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo? Eu creio que ninguém tem dúvida. Grande era o poder, grande eram as ações, grandes os milagres que Deus fazia, e nós lemos aqui imensas vezes a respeito de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Então isso nos mostra algo muito poderoso, já, para que sirva de pano de fundo para nós. Igreja de Cristo, igreja de Cristo. Sofrer perseguição é normal, mas não podemos desistir, não podemos retroceder. Nós temos sempre que avançar em direção à obra poderosa do nosso Senhor Jesus. Ainda sobre a cronologia, finalizando aqui, Paulo perante Festo apela para César, 60 depois de Cristo. Paulo discursa perante o rei Agripa. Paulo enviado para Roma, anos 60 já. Paulo chega em Roma na primavera, 61 depois de Cristo. Paulo na prisão domiciliar em Roma e pregando. Não adiantava prender, que ele continuava pregando na mesma. Então não tem jeito de mexer com Paulo. Paulo é sempre pregar. Esses relatos nós temos Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses, tudo escritas pelo apóstolo Paulo. Amém? Então vamos dar início dentro do capítulo agora. Nós estamos vendo dados, mas que são importantes para nós firmarmos e vermos a verdade e um contexto geral. Agora nós vamos iniciar o capítulo de número 1, nós vamos fazer um breve relato aqui, e a partir da próxima semana, então, nós temos mais conteúdo doutrinário, que aí nós podemos aplicar melhor na nossa vida. O que eu estou tentando aqui, pescar dentro de um ponto ou outro, alguma aplicação doutrinária, que é muito importante, nós não podemos perder a oportunidade. Mas a partir da próxima semana, você vem preparado, que aí sim, doutrina, nós vamos ver imensas aqui a respeito da palavra de Deus. E hoje também já vamos iniciar Atos capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Eu queria pedir que você lesse, por favor, algum irmão que encontrasse aí, lesse, por favor. Então, iniciando o capítulo 1, nós temos a promessa de Jesus. Outro irmão, por favor, encontre Lucas capítulo número 24, versículo 44 ao 53. Então vamos pegar aqui dois irmãos. Robson leu primeiro, amém? E outro irmão escolhe aí o segundo texto, então, por favor. Lucas 24, 44 ao 53. Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado um mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. Pode continuar até o verso número 8, por favor. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade,
mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Outro irmão em Lucas, então, capítulo 24, versículo 44 ao 53. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhe falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse: assim está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneça, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, iam se retirando deles, sendo elevados para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Glória a Deus. Então o que nós temos aqui? Jesus passando as instruções, porque Jesus ia ascender aos céus. Jesus veio, ministério terreno, 3 anos, ensinando, mostrando tal, e preparando os discípulos. Agora é a hora dele ascender aos céus. Jesus foi morto, ressuscitou, ainda ficou 40 dias aparecendo entre os apóstolos, aparecia um, outro, alinhando algumas coisas aqui na terra. Amém? A Bíblia fala muito pouco sobre esse tempo de Jesus, mas eu fico imaginando, se 3 anos Jesus fez o que fez, preso dentro de um espaço, num corpo físico, não podia movimentar além das fronteiras, presta atenção, dentro de 3 anos e meio Jesus fez o que fez. Eu fico imaginando 40 dias, Jesus não precisava mais de dormir, Jesus não estava limitado a nenhum espaço físico mais, porque agora ele já está com um corpo de glória. Então Jesus era para lá, para cá, ele não podia, pode inclusive ter visitado a América, pode ter visitado a Europa, pode ter visitado vários outros continentes do mundo. Jesus ele pode ter feito isso. Eu não estou falando o que fez, mas eu estou com a minha mente analisando se Jesus dentro de... Irmão, Jesus ele virou de ponta cabeça tudo que você pensar, dentro de 3 anos, limitado, com as autoridades, limitado com o povo, limitado com o transporte, nem transporte, Jesus fazia era na perna, mesmo, ou no jumentinho, era tudo, dentro de 3 anos ele fez essa revolução, imagino, dentro de 40 dias, sem limitação nenhuma. Irmão, 24, vocês estão dormindo agora, deixa eu ir para o outro continente que estão acordados. Na Ásia deve estar acordado agora. Não, volta para a América. Jesus só trabalhando, eu imaginando comigo. Nessa liberdade que o Senhor Jesus ele tinha agora a nível físico, né? Não tinha mais nada que prendia ali. Então Jesus ele ia fazer. Então dentro de 40 dias ele ficou tratando das coisas do Pai aqui e encontrava com os discípulos. Aparecia rapidamente, depois saía, sumia, depois aparecia de novo, depois sumia. Você vê que Jesus ele aparece para os discípulos, ele aparece para o discípulo lá no caminho de Emaús, aí depois ele some de lá, depois ele aparece em Jerusalém de novo, os outros discípulos estão reunidos. Então Jesus ele fez grandes obras nesse período. Então Jesus passou as outras instruções e falou: olha, agora o tempo aqui realmente está cessando, agora eu preciso ascender aos céus. E aí então ele reúne os discípulos e ele passa as instruções, então e ele faz algumas promessas. Então baseado dentro desse contexto que nós lemos desse texto, Jesus deu mandamentos aos apóstolos. Quais são os mandamentos aí? Vamos pegar 3 mandamentos de forma bem clara que ele falou para os apóstolos. Quais são? Ficar em Jerusalém, não ausentar, né, de Jerusalém, ou ficar em Jerusalém. A segunda, esperar até que seja revestido do poder. Amém, esperar a promessa de Deus. E o terceiro? Ser testemunho. Então Jesus ele esclarece de forma bem clara: primeiro vocês vão ficar, vocês vão ser revestidos e depois vocês vão ser minha testemunha. Então, irmão, já extraímos aqui algo poderoso da parte de Deus.
A primeira coisa que nós temos que fazer, aceitamos a Jesus, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Eu já vou sair feito um louco pregando e querendo, já não, tem um tempo. Qual é o tempo? O tempo do revestimento, o tempo de conhecimento, o tempo de se encher do poder do Espírito Santo. Então, os apóstolos deveriam ficar até ser revestidos. Quando eles fossem revestidos, mas nós passamos 3 anos com o Senhor, nós vimos o Senhor nos ensinou muitas coisas. Aí o que Jesus está falando? Fica quietinho em Jerusalém. Vocês ainda não têm o poder necessário para poder pregar. E não é o poder liberado, não, porque Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele libera. A morte de Jesus na cruz do Calvário derramou poder e autoridade sobre a nossa vida. Só que não adianta poder sem o revestimento. Então, ter sobre a vida deles, mas eles não tinham como agir, como fazer isso. Eles, inclusive, já tinham ido em missões e expulsado demônios. Eles, inclusive, na comissão dos 70, eles já tinham ido e ministrado cura, enfermos tinham sido curados, mas ainda não estavam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então, a necessidade de ficar. Então, fica, seja revestido e depois de revestido, né? Depois de revestido pelo poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, os 3 mandamentos nós pegamos aqui e que nós vamos ter que analisar ele dentro do livro de Atos dos Apóstolos durante toda essa narrativa. Amém? Perguntas para entender então a promessa de Jesus, que ela é feita dentro desse contexto que nós lemos ali. Nós extraímos 3 mandamentos. Agora, dentro dessa promessa ali, o que é que nós podemos extrair? A quem foi feita a promessa? A promessa é para quem? Jesus fez a promessa para quem? Para os discípulos. Para os discípulos, não necessariamente apóstolos, para os discípulos. Então, quando Jesus ele faz essa promessa para os discípulos, o que Jesus também instrui os discípulos a fazer? Agora vocês vão pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, quem é discípulo de um discípulo de Jesus, também é discípulo de Jesus. Então, a única coisa que está acontecendo é uma cadeia de discípulos, ou seja, foi desencadeando discípulos. Mas todos nós somos discípulos. Então, a promessa ela foi feita para os discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Amém? Amém? E você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, você é discípulo de Jesus. O ensinamento permanece de Jesus. Não é de Paulo, não é de apóstolo, até porque eles ensinaram o que Jesus ensinou. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Sede meus imitadores. Oh glória, eu vou imitar Paulo. Aí Paulo falou, por que vocês devem ser meus imitadores? Como eu sou imitador de Cristo. A única coisa que ele está dizendo é assim, eu vou baixar um pouquinho o nível aqui para vocês olharem para mim, mas o foco principal é o alto escalão, o maior de todos, que é Jesus, nosso Senhor. Então, a instrução é essa, ser discípulo de Jesus. Então, a promessa é para quem? É para os discípulos. E o que é essa promessa? O que inclui a promessa? A promessa de Jesus, ela é bem vasta, né? Mas o que é essa promessa que nós estamos falando aqui? Capacitação. Por quê? Porque primeiro ele dá um mandamento, mas ele vai dizer de uma forma clara de que ele vai derramar uma promessa de capacitação, o Espírito Santo. Porque se ele só nos der ordem e não nos capacitar, a gente não consegue fazer nada. Nada da palavra de Deus a gente consegue fazer. Pastor, mas como é que você está dizendo isso? É exatamente isso, é o que aconteceu no Antigo Testamento. Você acha que Jesus veio por quê? No Novo Testamento. Por que a necessidade do Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento não tinha mais validade, não tinha mais poder, não conseguia fazer. Então estava tudo escrito. Não mata, não rouba, honra o Senhor teu Deus, tudo certinho, como é que o povo deveria fazer, os mandamentos do Antigo Testamento, mas nós não tínhamos condições de cumprir. Aí por não termos condições, da necessidade de Jesus. Então, não há como nós recebemos simplesmente a ordenança e fazer. Por isso que quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Por isso que há uma necessidade de santificação, de que ser amigo do Espírito Santo. Dá o fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, paciência, bondade, amor. Então, o fruto do Espírito, por quê? Porque nós estamos colaborando com o Espírito. Não ignore o Espírito Santo, porque se ignorarmos a ação do Espírito Santo, ele não pode permanecer em nós. Como que alguém rejeitado diariamente vai permanecer dentro de nós? E se ele sair, não há como nós vivemos o Evangelho.
Por isso que quando aceitamos, ele já é derramado dentro do nosso coração. Então todos que aceitaram a Jesus ganharam o Espírito Santo como penhor da salvação. Agora precisa o quê? Zelar pela presença do Espírito Santo. Por isso que quem era prostituto tem que abandonar a prostituição. Quem era mentiroso tem que parar de falar mentira. Quem cometia todo tipo de pecado tem que abandonar a prática de pecado. Tem que abandonar o relacionamento com a fofoca, com a calúnia, com a maledicência. Tem que deixar para lá, com a ira, com o ódio, com porfias, com prostituição. Tem que abandonar mesmo, literalmente abandonar. Então, a presença do Espírito Santo vai operando em nós, esse processo de santificação, nos trazendo para perto de Cristo. Então, a promessa é para que nós sejamos cheios desse poder do Espírito Santo, para que nós possamos anunciar e cumprir os mandamentos de Jesus, que é ser testemunha, que é esperar por Ele. Porque, irmãos, o tempo vai passando e a nossa fé, ela pode ir desfalecendo. Se não for a presença do Espírito Santo nos alimentando dia a dia, nós podemos nos desfalecendo. Então, quando nós entendemos a promessa, nós vamos tomar posse dela. Então, quem fez a promessa foi o próprio Jesus. O que foi prometido, foi o Espírito Santo. E para quem foi prometido? Foi para todos os discípulos de Jesus. E para quando foi prometido? Para o nosso tempo, o tempo do fim. Foi para quando? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Assim que for revestido, essa é a promessa. Então, a partir dali, o Espírito Santo vem. Jesus já tinha falado sobre isso. Ele vem para ficar conosco até a consumação dos séculos. Então, a presença do Espírito Santo, ela foi prometida para esse tempo da humanidade. Qual o tempo da humanidade que nós estamos falando? Os últimos tempos. Quais os últimos tempos? Após a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, inicia-se os últimos tempos, tá? Por que os últimos tempos? Porque a partir dali agora, não tem mais um outro Jesus que virá, não há um outro modo de manifestação, não há um Antigo Testamento, não há um Moisés que vai ser levantado, não. A partir dali agora, seguimos a Jesus e a conclusão dos tempos acontecerá no arrebatamento da igreja. Não vai começar um outro tempo, não. Então definimos como o último tempo, ou os últimos tempos, esse episódio final da nossa era, da era da humanidade. Após a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, inicia-se então os últimos tempos. Então a promessa foi para esse tempo. Onde foi prometido? Onde Jesus estava quando ele prometeu? Para os discípulos. Lucas, que nós lemos aí, o versículo de Lucas. Após Jesus prometer, Jesus ascende ao céu e os discípulos fazem o que? Volta para Jerusalém. Então Jesus tinha tirado eles, Jesus prometeu onde? Lá em Jerusalém. Aí Jesus leva eles até Betânia. Lá em Betânia Jesus ascende aos céus e os discípulos voltam para Jerusalém. E aí é lá em Jerusalém, é lá que foi prometido, é lá que eles deviam ficar, é lá que eles iam ser cheios e revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém, nós vamos orar encerrando. Semana que vem você vem para participar com a gente, que o tempo acabou. Tá? Então eu queria muito falar sobre a tarefa do discípulo, é ser testemunha, e falar um pouquinho sobre testemunho para a gente concluir aqui o primeiro, mas não vai dar tempo, senão eu vou atropelar, nós vamos perder algo riquíssimo e precioso da parte de Deus. Amém? Mas a tarefa é ser testemunha de Jesus. Amém? Então é o que nós precisamos. Eu só quero falar contigo aqui um pouquinho rapidinho só, para você voltar para casa com esse entendimento aqui e com a conclusão desse ponto aqui. Testemunhar, fecha isso aqui, guarde isso no teu coração, é só esse finalzinho. Testemunhar é mostrar como Deus tem nos usado e o que Ele fez em nossa vida. Testemunhar é mostrar como Deus. E como que a gente mostra? Não é só papiando, falando, não. Como que a gente mostra? É em atitudes. Mostrar é ser exemplo. Então testemunhar é sermos exemplo de como Deus tem nos usado, de como que Deus tem trabalhado e feito na nossa vida. Tem aquelas pessoas que você olha e fala assim, rapaz, quem te viu e quem te vê, né? Tudo bem que você pode ser tanto no bom sentido quanto no ruim, né? Mas vamos colocar só no bom sentido. Então quando as pessoas olharem para você testemunhar de Jesus, elas têm que olhar e falar assim, rapaz, quem te viu, quem te vê, irmão Carlos Eduardo? Rapaz, que grande obra fez o Senhor. Ou o que aconteceu na sua vida? O que é que você fez? Qual foi essa transformação poderosa?
Então, testemunhar isso é você mostrar através das suas atitudes que algo poderoso foi feito na sua vida. Então, isso nós testemunhamos no nome de Jesus. Testemunhar é contar a sua história de como conheceu a Cristo e as mudanças que Ele efetuou na sua vida. E assim construindo uma ponte relacional para facilitar a passagem de Cristo do seu coração para o coração dos ouvintes. Então, quando nós testemunhamos também, falando, contando daquilo que Deus fez na nossa vida, de como Deus operou, de como Deus Ele faz, de como Deus é bom, você vai falando de coisas que você experimenta de Deus. Também é um modo de testemunhar, mas focamos aqui também, tá? Se você falar e as suas atitudes não mostrar, suas palavras não vão valer nada. Existe uma frase muito conhecida popularmente que diz assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Você pode gravar isso? Mas grave fora. As minhas atitudes, fala para você mesmo assim, ó, as minhas atitudes, elas vão falar tão alto que as pessoas não vão conseguir ouvir aquilo que eu estou falando. Em outras palavras, aquilo que você fala, se não for acompanhado com as suas atitudes, vai morrer. Não vai ter o poder que poderia ter. Então entenda isso, testemunhar Jesus, o único merecedor de toda honra e toda glória, aquele que deu a vida por você, necessita de uma vida de comunhão com Ele, livrando o pecado, sendo uma boca santa e abençoada. Não adianta você chegar no seu trabalho e começar, não, você precisa de Jesus, não sei o quê, mas na hora que sobe uma ira no seu coração, você começa a maldizer o seu patrão, a falar mal do colega, a fazer isso, a fazer aquilo, a várias outras coisas. O homem passa uma mulher, começa a falar de mulher, a mulher passa um homem, começa a falar de homens para suas colegas, isso e aquilo. Então, todo esse tipo de coisa tem que ficar para trás, porque senão vai abafar aquilo que nós falamos e testemunhamos. Amém? Então, a lição que fica hoje a respeito do nosso Senhor Jesus, junto com o que nós já aprendemos, é essa. Vamos ser testemunha, mas ser testemunha cheio do poder do Espírito Santo e com o fruto do Espírito Santo, testemunhando as mudanças que Ele já fez na nossa vida. E assim, nós podemos falar para as pessoas aquilo que Ele operou em nós. Amém? Assim nós concluímos nosso estudo. Você está convidado para participar na próxima semana. Nós vamos ter um tempo de muita bênção aqui, sermos cheios do poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, essa igreja poderosa, primitiva, a igreja dos apóstolos, analisando Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos colocar sobre os pés, quero orar juntamente com você, para que nós possamos encerrar o nosso culto. As mãos na posição de receber. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto. Pai, te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos liberados, Senhor, da Tua Palavra, Pai, pela análise, Senhor, por nós analisarmos a Tua Palavra juntos como igreja. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, enriquecendo-os, Senhor, Pai, de desejo de ser testemunho do Senhor, de desejo, Senhor, de pregar o Evangelho, de desejo de ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós aprendemos sobre a ação do Espírito Santo. Agora nós vamos analisar, Senhor, e aprender como devem ser as nossas atitudes cheias do poder do Espírito Santo. Pai, tenha liberdade, Senhor, nos ensina, nos corrige, nos repreende, Senhor, Pai, nos disciplina, Pai, mas nos, Senhor, também nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja exemplar, Senhor, para a próxima geração. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, para cada vida que aqui está, sejam cheios do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, sejam revestidos pelo poder do nome de Jesus, para ser testemunho do nome do nosso Senhor Jesus, o poderoso, em glória e majestade. Assim nós oramos em nome de Jesus, agradecendo por este tempo e tomando posse das bênçãos do Senhor. E você que concorda diz amém. As mãos ainda na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado nosso culto, não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes.